Hoje eu começo com uma pergunta muito simples, mas uma pergunta muito honesta. Você é uma pessoa ansiosa? Talvez a pergunta mais difícil até que essa é outra. Você está ansioso agora? Agora. Alguma coisa vai acontecer quando você chegar em casa? Ou durante esta semana? Agora você está ansioso? E se você está ansioso agora, por quê? Por que você está ansioso? A ansiedade não é algo distante da nossa realidade, né? A ansiedade atravessa gerações. Meu avô era ansioso, meu pai era ansioso e eu sou ansioso. Ela atravessa classes sociais. Ou você acha que aquela pessoa que está deitado num colchão cheio de dinheiro não tem ansiedade? Ou é só você que vive numa pindaíba lascada que tem ansiedade? Não. Todas as classes sociais têm ansiedade. Todas as histórias de vida. E a ansiedade também atravessa a fé. Porque nós somos crentes, nós entregamos nossa vida para Jesus, nós cantamos esses hinos lindos que acabamos de cantar aqui agora, mas a gente também fica ansioso. Pessoas que confiam em Deus, pessoas que oram, pessoas que servem, também convive com ansiedade, ou não? Será que alguém só porque é pastor não fica ansioso? Será que só porque a pessoa canta todo domingo na igreja tocando aqui sua guitarra não é ansioso? Não, todo mundo. Como tudo na vida, a ansiedade, ela produz consequências. E muitas vezes essas consequências não são leves. Elas produzem sofrimentos reais em nossa vida, inclusive físicos. E para aliviar o peso dos problemas, cada pessoa acaba criando um tipo de refúgio. Qual é o seu refúgio para fugir da ansiedade? Sabe, ansiedade, aquele desejo de puxar o futuro para hoje. Eu queria resolver isso agora. Aquele exame que eu fiz que ainda não saiu. Aquela entrevista de emprego que eu vou fazer. Eu queria puxar. Eu queria ter resposta agora. Há pessoas que comem além da conta quando estão ansiosas. Há outros que gastam mais do que podem. Há quem se refugie nos vícios, em trabalho excessivo. Sabe aquela pessoa que não consegue parar? Outros precisam estar arranjando distração. Vou me distrair. Vou me distrair. É isso. E há pessoas que simplesmente fogem de si mesmas. Elas não param para pensar. Por que eu estou tão preocupado? Eu gosto muito quando o salmista fala assim: por que estás abatida a minha alma? Ele estava conversando consigo mesmo. Estava assim: por que eu estou preocupado? A ansiedade pode gerar muitos sofrimentos. E um dos mais comuns é a preocupação constante. Preocupado. Eu me ocupo antes do tempo. Então, às vezes eu trabalho 2 vezes. Você já parou para pensar o que aconteceria se todas as coisas com as quais nos preocupamos, e a gente normalmente tem uma nuvem negra na cabeça com urubus voando, a gente pensa no pior. Já aconteceu isso com você? E se tudo isso acontecesse, mas na realidade a maioria das coisas com as quais nos preocupamos não acontece. É normal nos preocuparmos em alguns momentos. O problema muitas vezes é não se preocupar, quando certas coisas não nos preocupam. Então, o normal, é normal a gente se preocupar. O problema é quando a preocupação possa morar em nós. E nós passamos a ser definidos pela preocupação. Quando ela se instala na nossa vida. A preocupação está dentro de mim o tempo todo. Quando isso acontece, algo começa a se desgastar dentro da gente, né? Nós perdemos a motivação, os sonhos parecem distantes demais e pouco a pouco nós ficamos ocupados tentando controlar a nossa vida. Aquele
pensamento de onipotência. Eu vou controlar a minha vida. Como é que eu vou controlar a minha vida? Isso já aconteceu com você? Pode ter acontecido essa semana, não é? Pode ter acontecido essa semana. E é exatamente nesse ponto que Jesus fala com a gente. Jesus se dirige aos seus discípulos. Ele não está falando para a pessoa curiosa. Deixa eu ver o que esse homem está falando. Não, ele está falando para os discípulos dele. Como a gente que está aqui. Porque nós somos discípulos de Jesus. Nós decidimos segui-lo. Gente como nós. E aí, ele começa a dizer algumas coisas. Primeiro ele diz que a ansiedade, muitas vezes, é ilógica. A ansiedade não tem lógica. Jesus está dizendo o seguinte: por isso eu afirmo a vocês, não fiquem preocupados com a vida, pensando no que vão comer, nem no corpo pensando no que vão vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Jesus não está dizendo aqui que comida e roupa não tem importância. É lógico que tem importância. Mas o que ele está dizendo é que comida e roupa não podem ocupar o centro da nossa esperança. A ansiedade não começa apenas pela falta de coisas, mas quando colocamos o coração em coisas que não conseguem sustentar a nossa alma. E quando isso acontece, a ansiedade encontra um terreno fértil para crescer. A vida é mais do que a sobrevivência. A figura aí é de uma esteira de academia. Eu não gosto muito de esteira, não. Eu prefiro caminhar na rua. Mas eu, às vezes, preciso da esteira. Você percebe que você se cansa e não sai do lugar. É isso. A preocupação é isso, né? Ela não tira a gente do lugar. Não tira a gente do lugar. O nosso corpo é mais do que aparência. Há coisas sumamente importantes na nossa vida. E algo que é muito importante é a paz de espírito. É você conseguir deitar, colocar sua cabeça no travesseiro e pegar no sono. É muito importante. Os budistas enfatizam muito a meditação. E eu tenho aprendido muito com eles, em que você deixa o cérebro um pouco em paz. E eu tenho todo dia eu tenho tentado relaxar. Antes de fazer minha devocional de manhã, eu sento e fico um pouco tentando não pensar em nada, parar meu cérebro. Ficar centrado na minha respiração. Fico ali uns 5, 10 minutos assim. Aí depois eu começo a ler a Bíblia. Sabe, essa paz na mente, tem gente que não para. A gente precisa, às vezes, parar um pouco o cérebro, gente. Você precisa parar. Então, viver é mais que simplesmente sobreviver. Né? Outra coisa que a gente aprende é que a ansiedade ofusca o nosso valor. Ela nos coloca para baixo. Pensem nos corvos. Eles não plantam, não colhem, não têm depósito, não têm celeiro, e Deus cuida deles. Pois vocês valem muito mais do que os passarinhos. Mas a gente tem uma síndrome de eu não valho nada. Tudo dá errado comigo. Deus não está olhando para mim. Eu estou sozinho nesse mundo, como os passarinhos. Jesus nos convida a olhar para a criação. Pensa, gente, fica lógico. Jesus está tentando ensinar a gente a pensar. Olha, Deus veste as flores que murcham em pouco tempo. E Jesus afirma algo que é profundamente restaurador. Vocês valem muito mais. E muitas vezes a ansiedade cresce quando nós esquecemos quem nós somos e quanto valemos diante de Deus. Tenta se lembrar o quanto você vale para Deus. Um Deus que deu seu Filho unigênito, que se fez um ser humano, ele se esvaziou, ele se limitou e veio a este mundo para dar sua vida por mim. Será que eu não tenho valor para Deus? Isso é impossível. A gente aprende aqui também que a ansiedade consome a nossa energia. Quem de vocês pode, só por se preocupar, acrescentar um pouco mais de tempo à sua vida? Se vocês não podem fazer nenhuma coisa tão pequena, eu vou acrescentar meia hora à minha vida. Se a gente não consegue fazer isso, por que ficar preocupado com outras coisas? Para que deixar minha energia ser consumida? A preocupação consome energia, rouba o sono, ocupa a mente, mas raramente produz solução. Eu gosto muito de uma frase
Se eu não posso fazer nada, para que me preocupar? Seria bem melhor se a gente deixasse que isso penetrasse na gente. Se eu não posso fazer nada, agora, se eu posso fazer alguma coisa, tudo bem, mas se eu não posso fazer nada, para que eu vou me preocupar? Jesus nos lembra que existem limites que nós não controlamos. E reconhecer limites não é falta de fé, é sabedoria espiritual. Eu tenho limites. Eu não posso resolver os problemas que surgem, todos eles. Há coisas que eu posso fazer. Tem gente que acha que fazer pedido de oração é comodismo. Não. Quando eu posso fazer alguma coisa, se eu estou com dor de cabeça, eu lá tomo um analgésico, tudo bem. Mas tem coisas que eu não posso fazer. Ansiedade não precisa definir a nossa vida. Pense em como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo o rei Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu tão bem como qualquer uma delas. Olha, Deus não cuida apenas do que é útil, Ele cuida também do que é belo. Deus se preocupa com uma plantinha que dura tão pouco, não alimenta ninguém, mas Deus se preocupa com ela. Ela que floresce por pouco tempo. Ali, lá no meio do campo. Ninguém nem vê. Tem lugares aí, eu estava em Minas, fui subir lá num morro, num pico alto da cidade, num mirante. Cheguei lá, tudo vazio, estava caminhando ali em cima do monte e vi lá uma plantinha, uma florzinha tão bonitinha. Ninguém ali para olhar para ela, só eu. Mas Deus cuida dela. Ora, existem coisas tão importantes na nossa vida, Deus não vai se preocupar com isso. Se Deus veste assim a erva do campo, quanto mais cuidará de nós? A ansiedade pode estar presente, mas ela não precisa definir quem somos, nem precisamos permitir que ela governe a nossa vida. Não deixa a ansiedade governar a sua vida. A ansiedade revela onde está a nossa confiança. O texto diz, portanto, não fiquem preocupados pensando no que vão comer ou beber, e não se atormentem com essas coisas. São os pagãos que procuram tudo isso, mas o Pai de vocês sabem que precisam dessas coisas. Jesus não está falando isso para a gente ficar humilhado, mas Ele está dizendo isso para nos lembrar, e a gente precisa lembrar que Deus é nosso Pai. E a ansiedade só pode ser compreensível quando perdemos de vista essa referência. Deus é meu Pai. Por isso, essa referência se torna um convite ao realinhamento da nossa fé. Sabe, às vezes a gente precisa alinhar nossa fé, não aos nossos padrões, não aquilo que a sociedade impõe, mas realinhar com o nosso Pai que está nos céus. E aí, você pode perguntar assim, como é que eu posso combater a ansiedade com o Evangelho? Com a palavra de Deus? Eu vou dar algumas sugestões. A primeira é, reorganize suas prioridades. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas essas coisas. Porque eu tenho certeza que, não sei se alguém aqui essa semana se preocupou com comida ou roupa. Eu acho que não. Mas talvez você tenha se preocupado com uma condição de saúde. Vocês estão preocupados com o emprego, com o salário, com uma enfermidade. Então, quais são as suas prioridades? Buscar o reino de Deus não é esperar passivamente. Eu vou esperar Deus resolver. Não, é reorganizar minhas prioridades. É fazer da pessoa principal o centro a partir do qual nós tomamos as nossas decisões. Olhando para Deus como meu Pai. A partir dessa consciência, aí vou pensar como vai correr a minha vida. O apóstolo Paulo escreveu, não se preocupem com nada. Difícil, né, gente? Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, porque Ele é Pai. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Para combater a ansiedade, confie que Deus supre o necessário. Sabe o que eu estava lendo ontem? Um professor, um estudioso lá de Harvard, uma grande universidade, ele fez uma pesquisa com pessoas que ganharam na loteria. Para ver esse negócio, por quanto tempo essa pessoa vai ser feliz? Sabe que conclusão ele chegou? 3 meses depois
3 meses depois, as pessoas que eram felizes continuaram felizes como sempre foram. E as pessoas que eram infelizes continuaram infelizes. Então você acha assim, não, eu vou ter isso para ser feliz, para ter paz, para ter tranquilidade. Bem, piada. Isso não pega. Né? Agora, Deus supre o necessário. É que a sociedade impõe tantas coisas que a gente fica com aquele olhão desse tamanho, né? A gente quer tudo. Ai, vou ser feliz. Se eu tiver esse carro, se tiver essa casa, se eu tiver aquilo. Besteira, besteira. 3 meses depois, aquele carro novo já não tem tanta graça. Aquela casa nova, eu estou precisando de outra. Conversa. Jesus não promete luxo, promete cuidado. A ansiedade nos faz rodar a vida inteira com um tanque vazio. Sabe? Sei lá, no carro, a gasolina está acabando e você não acha um posto. Tem gente que passa a vida toda assim, num tanque vazio. Está sempre insatisfeito, está sempre faltando. Sempre faltando alguma coisa. Confiar é permitir que Deus nos reabasteça. Deixe que Deus abasteça a sua vida, abasteça o seu coração. O medo pode estar presente, mas não precisa governar a sua vida. Jesus disse, não tenham medo, meu pequeno rebanho, no texto que nós acabamos de ler, pois foi do agrado do meu Pai dar a vocês o reino. Em 2 Timóteo 1,7, nós lemos, pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Nós governamos, não somos governados. Não posso permitir que a ansiedade governe a minha vida. É engraçado que nós lemos um texto que eu não vou comentar assim, mas fala assim, Jesus fala, distribui os seus bens aos pobres, né? Ele falou isso. Eu sei que alguém deve ter ficado assim, complicado. Eu estava tentando entender esse versículo. Ele não está dizendo, é lógico, se eu for distribuir tudo que eu tenho, o pobre vai ser eu. Ué? Mas ele está dizendo que a pessoa ela confia tanto em Deus que ela se desapega. Sabe, a gente tem dificuldade de se desapegar até de uma roupa velha. A gente não se desapega nem daquelas donas de casa que está cheia daquelas panelas, tudo amassada lá na prateleira e não dá para os outros. É isso. Eu imagino que seja isso. Invista naquilo que é eterno. Arranjem para vocês bolsas que não se gastem. Isso é, um tesouro do céu. E Jesus fala, vamos reorientar o nosso coração. Para onde está indo o seu coração? A Bíblia nos diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Nós pertencemos ao reino de Deus, nós pertencemos ao reino. Nosso Senhor é Cristo. A preocupação deixa a pessoa triste, mas uma palavra de incentivo anima o coração. Diz Provérbios 12, 25. A Bíblia diz, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Se você sente que a ansiedade tem sido mais pesada do que consegue carregar sozinho, isso não é falta de fé. Às vezes, o cuidado de Deus chega também por meio de pessoas preparadas para caminhar conosco, sabe? E nós vamos entrar no Juntos Somos Melhores, 40 dias de comunidade, a gente precisa entender. Em comunidade nós caminhamos juntos e Deus usa pessoas para nos abençoar. Confiar em Deus não significa ignorar o que nós sentimos. Significa saber onde levar a ansiedade quando ela chega. Essa é a questão. Então, quando você se sentir preocupado, vá até Deus, o Pai, e conte para Ele o que lhe preocupa. Jesus nos convida a viver confiando. Não porque sentimos medo, mas porque sabemos em quem confiar. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Olha, esse é o texto. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Volta a perguntar. Está preocupado com alguma coisa? Está ansioso? Seja bem-vindo à raça humana. Os meus 2 cachorrinhos lá não se preocupam com nada, só com a hora da comida. O ser humano se preocupa com o que vai acontecer daqui a 1 ano. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. E aí, gente, eu quero convidar você a se sentar nesse banco ali para descansar. Descanse. Descanse suas emoções, a sua mente. A gente precisa segurar na mão do Pai. Tá bom, gente? Você está segurando na mão do Pai? Senta naquele banquinho. O Pai vai estar do seu lado. E fala, Pai, a vida é complicada, né, Pai? Mas o Senhor é meu Pai. Eu quero descansar em Ti. Você consegue fazer isso?